Olá, meu nome é Liquid e bem-vindo ao canal GenTuber. Esse é um canal inicialmente proposto a conversar sobre Gentoo e suas artimanhas, mas também, por que não, um pouco da minha visão sobre as outras distribuições Linux, o universo, o ecossistema open source em geral. Então, que ontem um amigo me indicou para eu dar uma olhada na distribuição Silverblue Fedora. Isso mesmo, Silverblue Fedora não é um Fedora comum. Ela tem como proposta que o usuário não seja administrador do sistema. Não, mentira. Na verdade, você não tem as ferramentas básicas para administrar o sistema operacional como em uma distribuição comum. Mesmo você se tornando root, você não consegue, você não tem um comando DNF, por exemplo. É a minha primeira impressão com a distro, tá? Eu nunca usei. Primeira vez que eu instalei ela. A instalação dela é idêntica de um Fedora Workstation normal. A diferença é que eu senti, a instalação do Fedora Workstation faz uma etapa a mais do que a Silverblue. Na Silverblue ele pede para você criar um usuário e colocar senha de root na instalação, no boot mesmo da instalação. E o Fedora, nessa versão 29 pelo menos, ela fez isso depois com o sistema já instalado. Ela não pegou senha e nem criou usuário no Live CD. Ela criou já na instalação mesmo. Parecido como é quando você instala um Mac ou um Windows, né? É a instalação do disco que faz a configuração de usuário e de senha. Então, o exercício aqui é muito prático, é muito simples, na verdade. O que eu quero ver é comparar um pouco do Fedora 29 Workstation com o Silverblue do ponto de vista de um usuário desenvolvedor que sabe mexer com o sistema operacional, não tem nenhum problema em administrar um sistema operacional, mas quer experimentar essa novidade. Tá? Então, só detalhando um pouco, eu vou ampliar aqui. A árvore, a estrutura do sistema, ela é read-only. Tá? Então, como você pode ver aqui, o root do sistema, na verdade, é esse sysroot. Essa aqui é a instalação padrão Fedora que ele faz com a LVM, tá? Eu só dei para ele o disco e falei para ele, se vira aí, e ele criou as partições do jeito que ele achou melhor, tá? Eu não interferi. Mas dentro dessa partição sysroot, dentro desse ponto de montagem sysroot, a gente tem uma estrutura de disco peculiar, né? O mais interessante aqui é o seguinte, é read-only, tá? Então eu não consigo fazer alterações profundas no sistema. A ideia dos caras é justamente que eu use flatpaks e snaps para administrar a distro, tá? Então esse é o plano, essa é a ideia. Tá? A ideia não é que eu instale programas com o comando DNF ou algo do tipo. Tá? O root do sistema é read-only. Vantagem dessa abordagem. A primeira vantagem que eu vi logo quando eu instalei, o espaço em disco é um pouquinho menor, né? No Fedora 29 deu mais ou menos 5.4 GB e aqui na versão Silverblue deu 4.6. Eu não tenho certeza se ele tentou. Acho que ele tem muitos softwares que ele não vem instalado. Talvez seja essa a explicação. Por exemplo, não tem um programa para ouvir música aqui. Deixa eu só confirmar isso para dizer que eu estou falando besteira. É realmente isso. É isso que ele vem. Ele vem com o Nautilus, com configurações, Firefox e a lojinha, tá? Então, quando a gente para analisar assim, é um absurdo, né? Porque no Fedora comum ele vem com um pouco mais de aplicações, principalmente coisas do Gnome, né? Realmente não tem nada muito aqui, muito especial. Então, daí eu já começo a ver que talvez esse esquema ocupe um pouco mais de disco do que eu imagino. Mas a ideia principal dos caras do Silverblue é que caso aconteça algum problema, alguma catástrofe no seu sistema operacional, você consegue fazer rollback de forma muito simplificada. Tá? Esse é o plano. Então é um núcleo duro que não sofre tantas alterações e que no caso de uma alteração e se der errado, ele volta. É parecido com a instalação de Android, né? Ele tem ali uma parte onde o usuário não mexe e quando o sistema atualiza e dá pau, ele reverte para a última versão e você não perde nada. É a mesma proposta também do CoreOS e, se eu não me engano, a mesma proposta do Ubuntu Core também. Né? Então tá meio na moda aí. Então, o Elementary OS. Eu acho que o Elementary OS é a única distro que fez isso direito até agora. É uma distro que eu consigo recomendar
Apesar de que se você não consegue, se o programa que você quer usar não está no Flatpak nem no Snap, esquece, você não vai conseguir usar o Elementor OS. E eu acho que é a mesma coisa aqui no Fedora, tá? Então vamos dar uma olhadinha na loja. Vou fechar o terminal não. Uma olhadinha na lojinha, porque esse Fedora é totalmente dependente da lojinha, tá? Sem a lojinha você não instala nada. Então, coisas que eu uso geralmente na minha vida são editores de código. Não chega a ser IDEs, né? Mas são editores de código em geral. Tem o VI aqui, mano? Deixa eu ver. Puta, não tem o Vim, cara. Preocupante. Tudo bem, mas são editores de código mais novos, assim. VS Code, o Atom, da GitHub. Geralmente eu costumo usar também o OBS, o Zio, o VirtualBox, Vagrant, Kdenlive, GIMP, Krita, Blender, Transmission e Clementine. E também a ideia do Arduino, tá? Então, a ideia da experiência é justamente instalar esses softwares e comparar, e ver qual que é o tamanho que ficou, se tem alguma perda, tá? Essa aqui é uma máquina virtual, ela tá com 4 núcleos, 4 GB de RAM também. Então tá aqui, é um Ryzen, minha máquina é um Ryzen 5 1600 com 12 núcleos, eu aloquei 4 núcleos para essa experiência com 4 GB de RAM, que para o Fedora tá mais do que o suficiente, tá? Então vamos lá, vamos instalar os programas aqui. Então, o primeiro programa, Google Chrome. Será que ele existe? Olha só, eu acho que o Google Chrome não está na lojinha. Tem o Chromium? Não tem o Chromium. Ok, agora eu comecei a ficar preocupado. Tudo bem. Vamos para o próximo item da lista, Transmission. Será que eu estou no lugar certo, cara? Porque não tem nada aqui. Eu acho que não tem nada nessa lojinha. Essa é uma coisa que eu sempre critico um pouco o Fedora, que ele não é uma distro que geralmente vem pronta. Você sempre tem que fazer alguma coisa. Se bem que aqui são aplicativos web, na verdade, né? Produtividade não tem nada. Será que tem alguma coisa que tem que ativar? Aparentemente ele não vem com FlatHub ativado, cara. Que é surreal. Claro que o Silverblue não é uma distribuição pronta, né? Ela é um alpha ainda, é uma ideia, né, que surgiu. A comunidade Fedora está implementando, então ela não tá, de longe ela não está pronta para uso, né? Então deixa eu só ver aqui como funciona o Flatpak Hub, como instalar isso no Fedora, porque o Fedora não vem com um sisteminha de distribuição de pacotes legal. Snap. Cara, não vem com Snap. Vou fazer a configuração aqui no flatpak.org, que é o maior repositório de Flatpaks que eu conheço. Flatpak é instalado por padrão no Fedora Workstation. Ok, vou pegar esse FlatHub Repository File, apesar que eu não sei o que eu faço com isso. Tá, vamos salvar. Sinceramente, eu não sei o que fazer com esse arquivo, tá? Eu imagino que seja o Flatpak Remotes. Bom, achei aqui o comando, então, para instalar o repositório Flatpak é esse comando aqui, Flatpak Remote Add. Ele instala um repositório do FlatHub, né? Vamos ver se deu certo. Deu certo. Então vamos dar um Flatpak Update. Beleza. Beleza, ele está baixando as atualizações. Acho que em breve teremos novidades na lojinha. Vamos ver se a lojinha está funcionando. Beleza, está habilitado aqui FlatHub, tá? Então agora teremos alguns programinhas para instalar. Eu não gosto do Flatpak na linha de comando, porque você tem que obrigatoriamente passar a fonte, de qual fonte você quer o arquivo. Então, se eu quiser instalar o Blender, não basta. Eu tenho que especificar de onde. Putz, é isso, tem que passar o nome inteiro. Então, por exemplo, para instalar o GIMP, eu tenho que passar o de onde vem, né? FlatHub. E aí tem que passar o nome inteiro da aplicação para não ter conflito. Tá, então é por isso que eu não gosto de usar a lojinha, usar na linha de comando.
Esse é o rolê. E aí, o que acontece? Por baixo dos panos, basicamente, a gente tem uma outra distribuição Linux, né? Então, ele tem ali eh, algumas bibliotecas agnósticas, né? Que elas vão rodar em qualquer distribuição Linux, seja compatível com Flatpak, em um root separado, né? E de certa forma virtualizada. Lembra um pouco a ideia do Docker, né? Você tem ali uma base e aí você roda a sua aplicação em cima daquela base, e quando a sua aplicação termina de rodar, ela não modifica a base sempre está ali para rodar outros programas. Então você não corrompendo a base, que todos os programas vão rodar, mesmo que o programa dê problema, a base vai estar intacta, tá? Então você tem uma experiência unificada em todas as plataformas, né? Por isso que é possível você rodar um Flatpak em qualquer uma das distribuições onde o Flatpak é compatível. Para você usuário Gentoo, dá para rodar Flatpak no Gentoo. Eu estou mais ou menos no caminho para fazer um vídeo explicando como isso é possível. Isso nem sempre é interessante, claro, para um usuário Gentoo que quer desempenho, quer ter controle e configuração. O Flatpak é contra tudo isso, né? Ele é meio que um atentado a toda essa liberdade, mas muitas vezes algumas aplicações dão muito trabalho para serem compiladas no Gentoo. Então, nesses casos, não vale a pena ficar brigando contra a comodidade de você ter o programa funcionando ali. Principalmente quando se trata de programas proprietários, onde você não vai compilar de qualquer forma, você só precisa de um jeito conveniente de rodar a aplicação. Eu demorei algumas horas, atrasei em algumas horas a começar a fazer esse vídeo, porque eu estava fazendo um teste com o Fedora. E os programas que eu precisava rodar, eles vinham de 8 ou 9 fontes diferentes de distribuição. Então, um programa vinha no TarGZ, o outro programa tinha que meio que compilar e tal. No final das contas, eu desisti de vários programas para poder fazer esse vídeo, mas é uma situação onde esse tipo de abordagem do Silverblue é bem legal. Tá? Se você quer instalar programa proprietário que vem de fontes diferentes, cada um vem no formato, você não sabe se vai funcionar. Cara, Flatpak é vida, tá? Um exemplo que eu dou, por exemplo, onde eu rodei Flatpak, rodei fora do Flatpak e não senti tanta diferença, foi o Steam. Né? Eu instalei o Steam via Flatpak, e na mesma distro eu instalei o Steam sem Flatpak e o desempenho foi idêntico. Tá? O desempenho dos jogos foi idêntico. O que demorava mais na versão Flatpak, por alguma razão, demorava mais para abrir. Tá? Tanto o Steam quanto os jogos. Né? Eu não sei exatamente por quê. Eu tenho um palpite, mas eu preciso fazer testes, tá? Mas em termos de frame por segundo, tal, meu, não deu diferença nenhuma. Foi só questão de carregamento mesmo. Meu Deus do céu. Como vocês podem ver, ele demora um pouquinho. É interessante a gente ver como ele funciona, né? Então, quer dizer, ele está baixando um FFmpeg agnóstico, feito pelo pessoal pela Free Desktop, né? Ele pega algumas coisas do GNOME, algumas coisas do freedesktop.org. Né? Esses aqui são os vendors, tá? É meio que para não ter conflito de pacote. Você pode ter, por exemplo, o GIMP distribuído tanto pelo GIMP, tanto pelo pessoal do GIMP, quanto pelo pessoal do Ubuntu, por exemplo. Né? São compilações diferentes. E essa é uma coisa que é muito importante, porque a gente sabe que no Fedora, por exemplo, o pessoal é muito. Eles são muito radicais, não vou dizer radicais, mas eles são muito comprometidos com a questão da liberdade. Então, geralmente no Fedora, eles não distribuem software que, 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 que é proprietário de nenhuma forma, nem codec, nem nada. Então, por exemplo, você pode ter um programa que foi compilado pelo pessoal do Fedora, um exemplo, tá? Que não tem suporte a um codec de vídeo X que o pessoal do Ubuntu não vê problema em fazer o pacote e distribuir. Então, provavelmente no futuro a gente vai ver, por exemplo, várias versões do VLC, várias versões do KDE Live, todas elas com codecs diferentes, algumas feitas pela comunidade, outras feitas por empresas. Aí, geralmente, os que não são feitos pela empresa, os caras não querem arriscar tomar processo, então eles vão. Geralmente, as melhores versões vão ser da comunidade mesmo, como a do freedesktop.org, provavelmente ela vai ser o grande distribuidor aí. Tá? Bom, instalou o GIMP aqui, vamos só ver se funciona. Ele instala certinho, tá vendo? Ele instala já compatível com todo o ecossistema do Gnome.
Tá? Então os ícones estão lá, tá tudo lá. Uma outra coisa que eu percebi também, usando Flatpak em outra distro, é que você não tem tanta liberdade assim para abrir arquivos nos programas de lugares que não são a sua home. Por exemplo, eu fui tentar abrir um binário, eu fui tentar abrir um, na verdade não era um binário, eu fui tentar abrir um ícone que estava num diretório que não era minha home, em um programa instalado via Flatpak, e não foi possível. Ele não achava arquivo. Depois que eu fui ver que dentro do Flatpak ele tem lá uma home alternativa, que é o que ele usa para se organizar, e aí o programa ele estava se confundindo, no final dos contos ele não achou meu arquivo e eu tive que desistir. Aqui, esse é o GIMP. Eu acredito que esse tema não está compatível com o tema do meu Fedora. Tá esquisito isso aqui. Essa é outra coisa, tá? Os temas são do Flatpak, tá? Não é o tema que você escolheu necessariamente. Isso não tem muito o que fazer. Mas é o GIMP, tá aqui. É o GIMP, provavelmente a versão mais nova. Aqui sobre. Provavelmente a versão mais nova. Feito, empacotado pelo próprio pessoal do GIMP, tá? Agora a lojinha funciona, eu não vou mais usar linha de comando, já mostrei como é um saco, não recomendo, tá? Mas fora isso, só para reforçar, então você dá um Flatpak Search, por exemplo, vai funcionar, tá? Vai funcionar. Inclusive ele já vem com o nome chato, né? O nome grande, o nome completo que você tem que falar na hora que você vai instalar um programa, tá? Então, mas vamos para a lojinha. Então aqui na lojinha, agora funciona a lojinha. Você tem toda sorte de programas possíveis e imagináveis, tá? Proprietários, livres. Em algumas distros, por exemplo, no Elementary OS, você tem até programas pagos, tá? Você tem programas pagos, proprietários pagos. Então vamos fazer a instalação das coisas por aqui. Então vamos lá. O GIMP já deu certo. Vamos ver Transmission. Transmission tá aqui. Tá vendo? É isso. Ó. Então instalar o Transmission. Né? Não tem segredo. Não, não. Ou talvez tenha. My God. Tá, realmente essa configuração faz falta, viu, meu? Configura a lojinha do Fedora, sinceramente eu não sei. Então vou fazer a instalação sem. Vou fazer a instalação por aqui mesmo, né? Flatpak install FlatHub, que é a loja, e o nome inteiro da bagaça. Beleza, ele confirma. Ok. Esse tipo de esmero, esse tipo de capricho é o que eu sinto muito falta no Fedora, cara. Tipo, eles entregam as coisas meio que faltando pedaços, sabe? Quer dizer, ele bota na loja, mas ele não aceita assinatura e não tem um jeito fácil de eu clicar aqui e fazer essa configuração. Provavelmente é algum comando do Flatpak que eu não vou gastar tempo procurando qual que é. Mas enquanto isso, deixa eu ver aqui na lojinha. Clementine, eu cheguei a ver aqui, ó, Clementine, que ele vem do FlatHub. Será que instala em paralelo? Não. Ele vai esperar acabar o que eu estou fazendo no terminal. Será que um terminal dá para fazer vários ao mesmo tempo? Então é uma coisa para testar. Não está fazendo. Tá, e depois eu vou entrar na árvore de diretórios do Flatpak para mostrar mais ou menos como é que é a estrutura, né? A do Snap, apesar que eu não vi suporte ao Snap nessa distro ainda, mas o Snap ele tem ele realmente funciona muito parecido com o Docker, né? Realmente por aqui não vai rolar não. Então só na linha de comando mesmo. Só que o Snap ele faz uma coisa muito irritante, que ele mantém as últimas revisões de todos os programas. Então, por exemplo, se você tem uma atualização do GIMP por semana, depois de 3 semanas você tem 3 GIMPs instalados. Caso um dê falha, tem o outro. Caso o outro dê falha, tem o outro, sabe? É um excesso de zelo que não faz tanto sentido assim. Porque eu acho que basta ter a última versão, já é mais do que o suficiente, já vai gastar disco o suficiente. Então eu cheguei a ter, por exemplo, uma instalação do IntelliJ, que é uma IDE para desenvolvedores Java, que estava gastando 6 GB de disco na minha máquina, porque tinha um monte de revisões anteriores. E a instalação completa dele, sem ser pelo Snap,
era de menos de 2 GB, sabe? Então é complicado, o pessoal quer fazer, mas eles não veem exatamente a preocupação do usuário, sabe? O cara que tem um laptop com SSD não consegue rodar um Snap sem ter que hackear o sistema ou sem ter que ficar indo lá e deletando revisões, né, manualmente, que é um pé no saco. Foi isso é uma das coisas que me fez desistir do Snap. Né? Nesse ponto o Flatpak é um pouco melhor, mas não muito. Tá? O Flatpak ele não é tão eficiente quanto o Snap, mas ele pelo menos não guarda as revisões. Beleza. Ele instalou. Quem que instalou? Transmission. Só que é o seguinte, por exemplo, se você vier aqui no terminal, só por curiosidade, vamos abrir um novo terminal aqui. Se você abrir no terminal e digitar transmission, ele não vai achar. Não existe. Você tem que fazer flatpak run transmission. Ah, desculpa, tem que ser o nome inteiro. Não pode esquecer. Então ele é um esquema bem chatinho assim para quem gosta de linha de comando, cara. É muito, é um pouquinho complicado. Olha a inconsistência dos temas que eu falei de novo aparecendo. O GIMP tá de um jeito, o Transmission tá de outro. Tudo bem que pode ser porque um é GTK3 e o outro é GTK2. Mas é isso, para rodar um programa que você instalou via Flatpak, é nesse esquema aqui. Então você tem que passar o comando inteiro. É meio chatinho. Vamos ver outro. Será que ele instala vários de uma vez? Sim, desejo instalá-lo, desejo instalá-lo, desejo instalá-lo. Ok, permissões, chaves e tal, ok, sem problemas. Ah, não, isso aqui é. Ah, que interessante. Você dá as permissões do que o programa instalado no Flatpak pode fazer. Interessante. Interessante. É interessante, né? Isso garante uma certa integração com o ambiente e com a máquina, né? Não fica. Nesse ponto, eu acho que talvez o Flatpak seja muito melhor que o Snap. Sim, pensando alto. Ah, interessante. Então, já que ele faz vários de uma vez, então vamos, vamos evoluir aqui a coisa. Enquanto isso ele vai baixando. E aí até uma questão filosófica, né, cara, de você pensar que o desktop Linux ele está migrando para um modelo muito parecido com o das distribuições Linux de celular, né, como o Android, por exemplo, que é um Linux, mas é um negócio que é meio travado, que ele não é convidativo para você ir lá e fuçar, muito pelo contrário, ele meio que te expulsa, ele faz de tudo para você não mexer. Ele complica e bota barreiras e você tem que ficar literalmente craqueando o seu próprio aparelho para poder ter acesso a um Linux, cara, que é um sistema que está aí para ser fuçado e a ideia dos caras é justamente ao contrário, né? Pela conveniência de você nunca ter um travamento no seu sistema ou ter atualizações mais frequentes e que não quebram tudo, você abre mão de ser o gestor da sua máquina, né? Então, eu acho tudo bem, eu entendo. Tem muita gente que não tá nem aí, que não quer gerir nada. Mas só que você tem que ter a noção de que não é você que manda no seu aparelho, né? Quando você está sujeito a uma situação dessas, o dono do seu aparelho não é você, o dono do seu aparelho é quem fez o software, porque ele que vai dizer para você o que você pode fazer ou não. Né? A partir do momento que você não pode instalar um Vagrant numa máquina porque não, e aí você tem que procurar um programa alternativo porque, cara, tá errado, sabe? Ah, não, não pode virtualização. Por quê? Porque não, sabe? Você está se sujeitando aos canais que os caras disponibilizam. Tudo bem que nesse caso do Flatpak, a tendência é você ter vários canais de software, você vai pegar vários tipos de software, mas nunca vai ser a mesma coisa. Você nunca vai ter o mesmo desempenho nativo, você nunca vai ter a mesma flexibilidade, nunca vai ser tão otimizado. Então é uma coisa legal e ao mesmo tempo é triste. Outra coisa que a popularização desse modelo de distro vai trazer é justamente o fim das distribuições. Por quê? Não estou sendo radical, não. Mas assim, eu usei o Flatpak em várias distribuições diferentes. E assim, os programas Flatpak, eles te oferecem a mesma experiência independente da distro que você usa. Então não tem muito por que você ficar escolhendo uma distro ou a outra. Você pega a primeira que aparecer na sua frente.
sabe? A que tem as melhores configurações iniciais, a que tem um papel de parede mais bonito. Porque no final das contas, o programa tanto faz, sabe? Porque você não está pegando o programa daquela distribuição, não tem muito sentido, sabe? O programa virou, os programinhas viraram commodity, sabe? Os repositórios de software, eles nesse modelo, eles deixam de ter sentido, porque quem está empacotando, quem vai empacotar o software é o cara que faz o software, né? Não é mais um desenvolvedor terceiro que cuida para aquele software entrar na distribuição dele. Agora não, cara, o desenvolvedor da aplicação é quem vai comandar a experiência que você vai ter. Então é um pouco complicado, porque sinceramente, qual vai ser a diferença entre o Fedora e o Ubuntu Core? Eu não sei qual que é a diferença, assim. Sinceramente, não faz, a diferença é o tema, é o papel de parede, porque no final das contas os programas você pega tudo da lojinha. Tudo bem, algumas distros capricham um pouco mais na lojinha do que outras, né? Você pega, por exemplo, a Deepin tem uma loja digna de Apple, né? O Fedora tem uma loja que não funciona, sabe? Que muitas vezes você precisa fazer alguma interferência, você tem que mexer em alguma coisa para a loja funcionar minimamente, né? Então, assim, cada distro oferece esse tipo de experiência. Mas é uma coisa que, tipo, em pouco tempo desaparece até o sentido de você ter isso. Qual que é o sentido, cara? O que que difere o Fedora do Ubuntu, se não é o sistema de distribuição de pacotes? Agora, se você universaliza isso, qual que é o sentido? Então, aí fica a pergunta no ar. Estamos caminhando para ter uma única distro? Ou vai ter só meia dúzia? E todas elas com experiências muito parecidas? Se é assim, por que manter essas coisas desse jeito? Sabe? Não faz sentido, não faz tanto sentido assim. Então, eu assim, eu vou resistir. Eu já aviso que eu vou resistir. O máximo que eu puder, longe de cair nesse lugar comum. Né? Enquanto não for absurdamente trabalhoso manter uma outra distribuição convencional, eu prefiro ficar com as distribuições convencionais, tá? Não que eu seja contra mudanças, não, eu sou muito a favor de mudanças, mas é que essa mudança é uma mudança que me tira a liberdade, de certa forma. Então, eu não sei se eu quero, eu não sei se eu quero que minha máquina seja só um canal de receber software, sabe? É um computador, cara. Você faz qualquer coisa com um computador. Qualquer coisa, sabe? É um computador, velho. Agora, se eu vou depender, se para usar software depende de ter um canal de não sei o que lá, e aí eu não consigo fazer, não consigo hackear as coisas e tal, putz. Hackear, não, claro, não é no sentido de invadir e cometer crimes, tá, gente? Hackear é no sentido de modificar, fazer gambiarra, pegar um programa que foi feito para fazer uma coisa e usar ele para fazer outra, sabe? Pegar o servidor de impressão do Linux para tocar MP3. Sério, dá para fazer isso. Mas enfim, pelo menos dava. Hoje em dia eu não sei mais. Que o pessoal deve ter dado um jeito de não deixar mais esse tipo de liberdade impune, né? Bom, ele continua fazendo a instalação. Alguns desses canais de distribuição de software às vezes são um pouco lentos, tá? Eu sofri muito na mão do Snap. E eu sofri, inclusive, profissionalmente, porque eu trabalhava com software que era distribuído. Eu trabalhava desenvolvendo um software que era distribuído via Snap, e por alguma razão, durante algumas semanas, os servidores do Snap ficaram absurdamente lentos, cara. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Tipo, era 2 horas para fazer um download de uma aplicação que não era pequena, mas era 2 horas, era muita coisa. E isso me gerou vários arranca-rabos com o pessoal do trampo e foi complicado. Então, quer dizer, até isso você está sujeito, né? Então é curioso como essas coisas estão evoluindo e muitas vezes elas estão involuindo, né? Que toda a ideia era você saber o que acontece por baixo dos capôs do seu computador e agora, por comodidade, ninguém mais quer saber de nada. Né? O SystemD está aí meio que. Esse tipo de abordagem, inclusive, só foi possível porque o SystemD existe, porque o SystemD permite esse tipo de loucura, que é o que esses administradores de pacotes universais fazem com a máquina, né? Tanto é que
tanto o Flatpak quanto o Snap, eles demoraram muito para estarem disponíveis para distros que não têm SystemD. E aí depois de um tempo o Snap desencanou do Gentoo mesmo com o SystemD. Eles não dão mais suporte. Dizem eles que eles precisam de algum desenvolvedor do Gentoo para trabalhar com eles lá, mas esse cara não existe. O Gentoo também não está lá muito, digamos, com uma comunidade tão forte. Ah, e o Flatpak, existem relatos de que funciona, mas não tem nada muito oficial. E os relatos são antigos, então talvez eu não sei se funcionam mais. Né? Eu até preparei uma máquina Gentoo com SystemD para ver se eu consigo rodar o Flatpak e até mesmo tentar fazer o Snap rodar. O Snap eu tive a felicidade de desenvolver alguns, vamos dizer assim, patches para o Snapd. Porque o programa com que eu trabalhava, ele precisava de uma função que o Snap não tinha, e eu implementei essa função em Go, uma solução in-house, né? Em Go para conseguir pra fazer uma alteração na API do Snap para conseguir fazer o que a gente precisava. No final das contas, o pessoal desencanou de usar o Snap, eles partiram para abordagem em pacote Debian e o software virou um software que só roda no Debian. Tá? Eles não é mais um software que roda em outras distros. Né? Eles abraçaram o Debian, ficou só no Debian e só roda no Debian. Mas foi muito legal, né? Inclusive o código do Snap é todo feito em Go. Eu tive que aprender Go para conseguir fazer esse patch. Mas é uma coisa muito específica, então não chegou a valer a pena enviar essa modificação para o upstream. Então, enfim, né, causos do tio Liquid. Ah, e o Snap, ele é bem bacaninha, bem bacana, bem bacana. Mas enfim, justamente como eu tive alguma experiência com o Snap, eu estava pensando na possibilidade de portar o Snap para o Gentoo. Tá? Ah, eu não sei ainda se eu vou transformar isso numa tarefa, se eu vou ou não fazer essa loucura, porque é muito trampo, o Snap é bem complexo, eu não entendo muito bem de se estender, eu não entendo muito bem de Snap também, eu teria, apesar que de eu ter estudado uma parte do código do Snap, eu estudei o código inteiro, não sei exatamente como ele faz tudo, mas é uma coisa que eu penso em fazer, que é portar o Snap para o Gentoo e tornar ele compatível e mandar o código para os caras para ter suporte, cara, porque quebraria um galhão. Apesar de que eu soltei essa ideia num grupo de Gentoo e o pessoal falou, porra, mas qual que é o sentido de usar Gentoo com pacote Snap? Sei lá, justamente porque quando você precisa instalar um programa que demora, sei lá, 8 horas para compilar e você não tá afim. Ou você não tem esse tempo, sabe? Você quer ter a última versão do programa ali, você quer ter um programa que não é compatível com as bibliotecas que você tem. Né? O Gentoo ele é muito particular, né? Cada instalação ela é única, né? Então, basicamente, quando você pega um binário pré-compilado para rodar no seu Gentoo e ele roda, é um milagre divino, porque poderia muito bem não rodar, porque cada um é cada um. Ou você tem que ficar fazendo chroot com o programa rodar, entendeu? Tem que ficar fazendo gambiarra, cara, é foda. Então, muitas vezes você quer uma solução definitiva, cara, quero usar o Gentoo profissionalmente. Então, eu preciso ter esses programas disponíveis profissionalmente, tá? Sem fugir muito, mas já fugindo um pouco, a história, esse vídeo está rolando agora justamente por causa de uma limitação que eu tive no Gentoo, que eu precisava rodar uma certa versão de um programa que é open source, mas ele não compilou no meu Gentoo e eu fiquei alguns dias sem ter o programa porque não compilava, porque tinha alguma coisa no meu sistema que não deixava ele compilar. E é um programa que está disponível em Flatpak, ele está disponível em Snap e não tem nada disso para o Gentoo. E aí, para evitar danos ao meu fluxo de trabalho, eu instalei um Fedora em paralelo à minha máquina. Então, eu tenho um dual boot, tem um Fedora e um Gentoo. E foi aí nessa história toda que surgiu que eu descobri o Silverblue, né? Que é essa versão do Fedora bizarra aí. Mas a versão que eu tenho instalada na minha máquina é a versão normal, né? Workstation comum. Não é Silverblue, justamente porque eu não quero ficar preso em limitações.
Então é isso. Se eu tivesse na minha máquina um Flatpak e um Snap, eu não precisava ter o Fedora na minha máquina. Era só deixar o Gentoo lá e os programas que estou tendo dificuldade em rodar, eu rodaria via Flat ou via Snap. E essa instalação não acaba muito. Cara, olha quanta. Olha o tamanho desse download, cara. Sério. O que eu mandei instalar? Até esqueci. Sério, mano. Cara, olha isso. Eu mandei instalar o Clementine, o Arduino e o Visual Studio, que são programas que, assim, os pacotes binários deles, somados, não chega a dar 200 mega. Eu já baixei 800. Essa é uma coisa que me preocupa no Flatpak. No Flatpak e nesses sistemas em geral. Cara, eles agem como se você tivesse HD infinito e isso não é verdade, né, tio? E isso me lembra um pouco o Mac. O Mac tem essa pegada. Cada programa do Mac ele vem todo autocontido, assim, justamente para garantir que ele não vai quebrar com futuras atualizações do Mac. O problema é que você instala meia dúzia de programa no Mac e ele gasta 20 GB de disco, cara. É ridículo. Sabe, o Mac é ridículo. Nesse ponto, o Mac é ridículo. Sabe, um VLC que no Linux pega 80 MB, no Mac usa 500. Porque tá todas as dependências, o codec está tudo embutido ali, ele não compartilha nada com outros programas, sabe? Na verdade, ele compartilha, mas compartilha muito pouco. Mas estamos aí na luta. Olha só. Eu acho que se eu fosse compilar esses programas, eu já teria terminado. Enfim, o bom de vídeo longo assim é que. O bom de vídeo longo assim é que você pode ouvir como podcast, né? Mas é isso. Diz aí, você que está ouvindo essa epopeia, o que você acha dessa nova tendência? Distribuições Linux com uma base congelada, onde todos os programas são instalados via Flatpak e Snap, em pacotes autocontidos que eles vão rodar para sempre, criados pelos próprios desenvolvedores de softwares, sempre na última versão e com garantia de que não vão dar problema. O que você acha dessa experiência unificada, onde se você usa Debian, Ubuntu, Fedora, não vai fazer mais diferença nenhuma, porque todos os programas vêm das mesmas fontes? Responde aí, deixa aí no comentário, eu quero saber a sua opinião. Eu, sinceramente, sou contra, mas estou aberto a ouvir aí opiniões de outras visões sobre o assunto, né? Porque de repente vocês me convencem, eu não estou convencido ainda. Será que eu estou errado? Será que o SystemD está errado? Será que todos estão errados? Será que eu deveria voltar para o Mac? Será que eu deveria ter formatado isso aqui e usar o Windows? Ó, o Windows tem uma experiência boa, né? Distribui software com as DLLs e não dá problema. Eu tô ficando preocupado que essa porra não acaba. Ups, falei palavrão. Enfim, eu não sei se a gente vai chegar até o final desse vídeo. Cara, olha só, a gente não tá na metade ainda da lista de coisas que tem que instalar e ele não termina. Então, aí o próximo vídeo, talvez, do GenTuber seja eu falando um pouco sobre esse processo de transformar o Gentoo num systemd. Para fazer ele usar o systemd, né, que não é tão complicado, mas muita gente ainda tem dúvida. O que muda, o que não muda, é vantagem, não é vantagem, né? Eu prefiro usar com systemd, mal aí, desculpa, justamente por causa da experiência unificada de administrar os serviços, né? Então, tanto no Fedora, no Ubuntu, no Debian, meu, assistência TL, enable, disable, start, restart, tudo igual, não tem diferença, a experiência é mais ou menos a mesma em todas elas. Não tem que ficar procurando no Google onde é que o Debian tem a configuração do script de inicialização do não sei o que. Não tem mais isso, é tudo no systemd, é mais ou menos experiência unificada, né? Eu acho isso, para as minhas máquinas, eu acho bom. Nunca tive problema com o systemd. Na verdade, eu tive problema com o systemd no Gentoo 5, 6 anos atrás, onde realmente o suporte não era bom. Mas hoje em dia está bem tranquilo.
E eu não fiz uma conversão numa distro nova, eu fiz minha conversão numa distro que já tem algum tempo já, com mais de 4.000 pacotes. Então eu tive que recompilar bastante coisa para fazer o sistema funcionar. Muita coisa ficou sem funcionar durante alguns dias. Né? Demorou um tempinho para estabilizar, mas estabilizou e show de bola. My God! Né? Então, pois é que o Flatpak não foi feito para ser usado na linha de comando, né? Então eu não sei exatamente o que ele está baixando. Eu só sei que faltam dois arquivos, já faz meia hora que faltam dois arquivos. Instalei os programas, quase todos eles, dos que eu precisava, né? Dos que eu uso normalmente. Faltou o ZIL, faltou mais alguma outra coisa que não instalou porque deu pau no download. Demorou bastante até para instalar essas coisas, impressionante. Mas tá aqui, tá tudo funcionando. O Flatpak é totalmente integrado com o GNOME. Programas de KDE também funciona, abre rápido. KDE Live, né? E tem o Krita, o Inkscape. Vamos ver o Inkscape, quero tirar uma dúvida. Tá lá, realmente cada programa usa um tema, tá vendo? Não tem exatamente um padrão. O GIMP vem de um jeito, esse cara aqui vem de outro, que não necessariamente combina com o padrão do Fedora, tá vendo? Aqui, ó, a seleção é cinza nos menus. No Inkscape tá em azul. Né? Então, quer dizer, cada programa tem um tema, então não dá para esperar padrão visual, mas no fim das contas eles funcionam bem até. É, e aí o disco, o uso de disco foi bem parecido com o do Fedora normal, 12 GB. É mais ou menos o Fedora, quando eu instalo esses programas que eu instalei aqui, que como vocês podem ver não é muita coisa, no fim das contas ele ocupa uns 12 GB também. Claro que tem alguns programas que estão faltando, por exemplo, não tem GCC, não tem o Git. Não, o Git até tem. Mas alguns programas não tem como, é o HTOP. HTOP não tem. O que você pode fazer. Ah, não tem o Vim, cara, ó, absurdo. Mas o Silverblue, pelo menos por enquanto, ele ainda tem uma opção chamada OS3, RPM OS3. O que esse cara faz? Ele instala programas na árvore, no root, que teoricamente é imutável. Por que teoricamente é imutável? Porque o OS3, que é o responsável por criar esse root imutável, ele permite modificações, sim. Né? Na verdade é o seguinte, ele é um root onde tudo que você coloca é versionado e você pode reverter. E na prática ele é imutável por isso, que quando você coloca alguma coisa diferente, ele não está mudando o estado, ele está criando um patch. Por isso que você consegue fazer o rollback com uma certa facilidade. Então isso permite também instalar programas. Tá? Tem o OS3 e tem o RPM OS3. O RPM OS3 ele serve para usar ele usa justamente o DNF e o RPM como backend, tá? Então você pode vir aqui e fazer um install HTOP, por exemplo. E o Vim, são programas que não tem no Flatpak porque são programas de terminal, console. Só que a operação ela é um pouquinho demorada, tá? Eu fiz isso enquanto o vídeo estava pausado, cara, ficou quase meia hora para instalar um comando chamado TIG. E depois da instalação tem que rebutar. Não rola você instalar o programa e sair usando. Você tem que instalar o programa e rebutar em seguida, o que pode ser um certo inconveniente. Né? E aí, enquanto ele estava instalando e estava demorando para instalar, eu estava lendo alguns artigos, algumas coisas, algumas mensagens de fórum das pessoas questionando, pô, qual que é a utilidade disso, para quem que serve e tal, e algumas lições que eu tirei.
Realmente é uma tendência, tá? Boa parte das discussões envolvem o problema do mantenedor de pacotes, que para algumas pessoas é um problema, mas que existem defensores. Tem esse artigo do Kyrie Kim, onde ele fala sobre a importância do mantenedor e como o mantenedor funciona como uma linha de defesa entre o desenvolvedor e o usuário, né? Pô, mas como assim uma linha de defesa entre o desenvolvedor e o usuário? Sim, é só você olhar para ver o que aconteceu nos aparelhos de celular e suas lojas, né? Você tem o usuário e você tem o desenvolvedor, e onde ele usa tudo que ele pode, forçando todos os limites da ética para, de certa forma, monetizar o seu aplicativo. Desde de propagandas abusivas até alguns engraçadinhos que botam mineração de Bitcoin nos seus programas. Curiosamente, isso aconteceu no Snap. O Snap teve um pacote, eu não lembro qual que era, onde quando você instalava aquele pacote, ele rodava um script de mineração de Ethereum em background. Segundo o pessoal do Snap, ninguém chegou a instalar, ou uma pessoa, ou ninguém chegou a instalar, tipo, antes do pessoal descobrir. Mas é isso. Não tem um mantenedor para fazer um teste inicial, para bater um olho no código. Não tem. É uma loja, você cria um usuário e bota a sua coisa lá. E quando der problema, beleza, alguém toma uma atitude, mas o que geralmente não acontece no sistema, nas distribuições em geral, né? O pessoal dá uma analisada. Cultura essa muito bem trabalhada pelo pessoal do Debian, né? Que inclusive eles consertam problemas de pacotes pro desenvolvedor, né? Pro upstream. Então, quando o pessoal do Debian eles enxergam um bug que o desenvolvedor não enxergou, eles corrigem o problema e mandam a solução para o desenvolvedor. Muitas vezes ele aceita, outras vezes ele não aceita, outras vezes ele já morreu. Então, são coisas para se pensar. Esse modelo de loja, de pacotes universais, o que vai trazer para o ecossistema Linux, né? Será que vai trazer mais desenvolvedores? Será que vai trazer dinheiros para os desenvolvedores? Não sei. Só o tempo dirá. Olha aí o que aconteceu com o Android. O que aconteceu não. Olha só o que é o Android, né? Enfim, tá instalado. Deixa eu só tentar descobrir aqui se os Flatpaks ficam instalados. Não, os Flatpaks ficam instalados no sistema. Então vamos tentar descobrir onde nos sistemas Flatpaks ficam instalados. O pitch que não é aqui. Desculpem o freestyle, galera, mas é que realmente eu não sei onde tá nada, tá? Que está aqui? Acho que sim. Então tá. É isso. Essa partição de boot, imagino. Ah, tá. Eu imagino que essa aqui seja a imagem base que ele usa para montar. Aí, como vocês viram, ela é ligeiramente versionada. Então, eu imagino que conforme as atualizações vão acontecendo, ele vai fazendo as revisões. E aí, ele faz o link para a nova revisão. Eu imagino que os programas Flatpaks estejam aqui. Ó, aqui, olha só. Nossa, isso aqui parece o Git. É um Git isso aqui, cara? Parece o Git. Olha só, é um Git. Entendi. Então, realmente, o OS3 na verdade é um Git. Ele fez um Git do sistema inteiro. Quando você instala o pacote, ele faz um commit. Então, esse é o OS3. Deixa eu ver só se eu acho o Flatpak. Depois eu quero ver com mais calma. Var lib Flatpak. Deixa eu ver se está aqui os programinhas. Tá aqui. 7 GB e meio, só pode. Tá aqui, ó, tá vendo? Cada programa tá em um diretório. Vamos ver o Arduino. Olha só, 402 mega por uma ideia de Arduino, que é um editor de texto, tá? Não, tudo bem, tem outras coisas também, mas, mano, sério. Olha só esses tamanhos. O Visual Studio 237, olha o Atom 514, meu Deus, o Atom é muito grande, cara. Olha o Transmission 4 mega. Vamos ver esse Transmission como é que é. O que tem aqui dentro? Vamos ver.
Então, stable, deploy, export, papapá, applications, tá, é só, aqui é só o transmission mesmo. Eu queria ver onde está, por exemplo, a base KDE. Será que é o runtime? Ah, tá aqui, ó. Não, não tá. Vamos ver. Ah, tá aqui. Então é isso. Olha só, por exemplo, então para você ter aqueles programas funcionando, você precisa de uma base, né? Então você tem, por exemplo, a plataforma Free Desktop, que são os pacotes básicos, imagino eu. Você tem a base KDE, e aí você tem a SDK do Free Desktop, que eu não sei exatamente do que se trata. Você tem até uns temas aqui, tem a plataforma Gnome. Nós vamos entrar na plataforma Free Desktop só para ver se vai ter glibc, o que vai ter aqui dentro. Realmente ele tem umas coisas de sistema, que isso aqui é tudo time zone, cara. Não, acho que não foi uma boa. Ah, isso, tá vendo? Ele tem o Beam, tem toda uma galera que serve de base para rodar aqueles programas lá. Então, quando você roda um programa que está ligado ao Free Desktop, ele pega os binários aqui. Esse daqui que é o root daquele programa, não é o root da sua máquina. O root da sua máquina é outra coisa. Nossa, a estrutura lembra bastante a do Snap. Tá aqui, ó. Esse aqui que é o root do, do- do- da máquina lá que você vai usar. Então aqui dentro deve ter um LS. É isso mesmo. Então aqui dentro tem um outro LS, porque um só não basta. Bom, pelo menos aparentemente ele usa. Nossa, ele deixou eu escrever aqui, Varza. Aparentemente ele usa Hardlink. Só confirmar minha suspeita. Ele usa Hardlink para economizar disco. Puta, deletei o cara errado. Tá vendo? É isso, eu acabei de corromper o Flatpak. Eu deletei um dos comandos mais importantes do negócio aqui, que é o comando teste. Alguma coisa não vai funcionar aqui, eu não sei o que é, e eu não me importo sinceramente. Mas é isso, essa é a ideia do Silverblue. Ele é um pouco mais flexível do que o Elementary OS e o .core, né? Ele permite que você, com uma certa facilidade, as coisas, né? Só rebootar para ver se os comandos que eu instalei voltam, né? Eu li relatos de pessoas que estão usando, elas estão adorando e elas conseguem contornar todas as limitações usando o RPM OS 3. Eu particularmente gosto da ideia de, se eu fizer uma atualização e quebrar minha máquina, eu poder fazer um rollback e resolver o problema. Mas eu já faço isso. Eu uso o BetterFS e sempre que eu vou fazer alguma mudança muito radical, eu costumo a fazer um snapshot do meu sistema para evitar justamente um problema corromper e quebrar alguma coisa. E aí eu faço rollback no boot mesmo. O Groove aceita fazer boot por snapshot do BetterFS. O OpenSUSE é um pouco mais sofisticado. O OpenSUSE, toda vez que você invoca o comando zipper e instala um pacote novo, ele cria um snapshot do sistema de arquivos. Tá. Isso para o sistema de arquivos não é um problema. O Betterfast ele não perde desempenho fazendo isso. E então é totalmente transparente e é instantâneo. É uma coisa que você faz ali ó, na hora. E você faz quantos rollbacks você precisar fazer. E você pode criar forks, não tem problema. Eu sinceramente acho essa abordagem um pouco mais interessante. Tá? Então, eu imagino que o pessoal também, no geral, também acha, porque o S3, pelo que eu vi, é um pouco lento. Ah, o problema mesmo é que a mentalidade do usuário e dos distribuidores Linux está mudando. O pessoal está indo por um caminho de shopificação, de um caminho de loja, que até quem começou com isso foi o Ubuntu, se eu não me engano.
que começou com essa história de loja e tal. E eles não deu muito certo, mas o pessoal está indo por esse caminho de shopificação e loja e vamos fazer o pessoal ter uma central única de software. E esse é um problema filosófico e um pouco de segurança e um pouco, não sei o que pensar. Tá? O Elementor OS ele deu um passo além, ele já tem a loja dele com softwares que só rodam nele. E inclusive tem tutoriais ótimos de como você desenvolver software para o Elementor OS, tem bastante coisa ainda em estágio inicial, não tem nada muito complexo, não tem nada que justifique você migrar para o Elementor OS, mas é uma distribuição que toda vez que eu uso ela, eu penso em botar no computador do meu filho, por exemplo, que é um iMac, e é inquebrável, o negócio é inquebrável, ele não precisa instalar HTOP, GCC, enfim, né? Bom, então é isso, esse foi o nosso pequeno passeio pela distribuição Fedora. Olha que o HTOP, ó, bonitão. Veio com ícone e tudo. Esse foi o nosso passeio pelo Fedora Silverblue. Deixa eu só ver se tem aqui. Ele é idêntico, ele não tem praticamente nenhuma diferença com o Fedora Workstation normal. Ele nem te fala nada. Mas essa é a nossa experiência, foi basicamente usar o negócio, ver quanto gasta de instalação, quanto gasta de memória. Como ele é um sistema mais enxuto, muito mais enxuto do que o Fedora normal, praticamente ele não vem com software nenhum, nem com a loja do Flatpak configurada ele vem, então a comparação talvez seja um pouco injusta, a comparação de uso de disco, porque com 12 GB eu tenho muito mais software no Fedora Workstation do que eu tenho aqui. Mas parando para pensar, os únicos dados duplicados que a gente vai ter aqui é uma base do FreeBSD, uma base de KDE, uma base de GNOME, que totalizando tudo deve dar uns 4 GB, que é o espaço extra que você precisa para usar uma distribuição desse tipo. E todo o resto usa mais ou menos o mesmo tamanho do Fedora normal. Ah, uma dica que eu dou, que é o que eu uso o BetterFS com compressão Z-Standard, que é uma compressão mais rápida do que a gzip e quase tão boa quanto o gzip. Então, na minha máquina, aproximadamente, ah, o meu sistema tem 70 GB, mas de disco ele usa 30, normalmente. E incluindo binários, código-fontes do Gentoo, porque o Gentoo é uma distribuição que ela gasta muito espaço mesmo. Mas o Z-Standard favorece muito para quem tem SSD de 120 GB e quer usar o Gentoo. E o impacto no desempenho não é tão grande. Então eu recomendo isso e em breve eu vou fazer um vídeo sobre isso também. Temos bastante assunto para abordar. O canal voltou do recesso, né? Férias, meu filho em casa é impossível eu fazer qualquer coisa. Mas agora vou tentar manter a regularidade, pelo menos um vídeo por semana. Tá? Um abraço para todos vocês, dê like se gostou, dislike se não gostou. Até mais.